É preciso se identificar, sim. Isso é mais imoral, É preciso identificar, sim. Isso é mais imoral. É preciso identificar, sim. As mulheres tiveram uma preciso, aflição sim. por ter Mas acesso não ao pelo fundo. gênero, não deixa de ser imoral. O Não, uso do dinheiro do fundão, ele é imoral. É imoral o uso do dinheiro. É desviar recurso público, seja ele independente de isso gênero. É imoral. É imoral. Isso é imoral. Imoral o uso desse dinheiro. Não ouviu o ex-ministro aqui nesta comissão. Isso é imoral. Presidente, como Vossa Excelência muito bem descreve, o requerimento é autoexplicativo, nós, até em condição, em decorrência da condição do ministro, agora ser ex-ministro, e não ter essa competência, essa comissão, a competência de convocar cidadãos para prestar esclarecimentos ou prestar depoimentos, só assim teria se fosse comissão parlamentar de inquérito, nós estamos convidando o senhor Gustavo Bebiano a comparecer a essa comissão para que sejam prestadas informações que são necessárias ao esclarecimento dos fatos. O senhor presidente da República, em um vídeo, na manifestação pública, agradece o doutor Gustavo Bebiano, mas não esclarece, porque um ministro de Estado, chefe, secretário-geral da Presidência da República, foi exonerado em tempo recorde do exercício do efetivo exercício de sua função no governo. Por outro lado, as informações veiculadas pelo senhor Gustavo Bebiano, que foram veiculadas pela imprensa, pelas redes sociais, e essa é a grande questão que leva a que nós o chamemos aqui. O senhor Gustavo Bebiano disse, entre outras coisas, e aí diz para a fonte da imprensa, nós não o ouvimos dizer, de que se arrependeu de ter conduzido a campanha do atual presidente da República. É necessário que o Congresso Nacional saiba quais foram as causas desse arrependimento. O senhor Gustavo Bebiano tem informações sobre como foi o procedimento de financiamento da campanha do atual presidente da República. Essas informações não podem ser razões de fofoca, razões de disse-me-disse na imprensa, razões de circulação de tags nas redes sociais. Essas informações têm que ser ditas em alto e bom som aqui na comissão que tem essa responsabilidade no Congresso Nacional, que é a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Com o máximo respeito ao senador Randolph e a sua condição de pleitear através do requerimento, esta comissão não se aplica a ela essa questão de se prestar depoimento sobre denúncias. Seria próprio isso se nós estivéssemos com uma comissão parlamentar de inquérito. A demissão do ministro, se o tempo é recorde ou não, o presidente Jair Bolsonaro, na escolha dos seus 22 ministros, o fez por critérios técnicos e por escolha de pessoas da sua estrita confiança. E até o momento em que fez a escolha, é a mesma coisa. Sem a menor dúvida, das pessoas da sua maior confiança estavam o ex-ministro Bebiano. Não dá para fazermos considerações sobre fontes não identificadas que teriam dito se o senhor Gustavo Bebiano manifestou seu arrependimento. Com relação a financiamento de campanha, a campanha mais barata da história do Brasil, a presidência da República, aprovada com elogios pelo TSE, e até porque no maior período da campanha, o presidente Jair Bolsonaro estava convalescendo a partir de um atentado que sofreu, que ainda está em curso a apuração, se eventualmente houve motivação
de ordem política ou simplesmente criminosa ou mercenária. Quero ressaltar a prestação de contas à Justiça Eleitoral, até porque, se tratando de dinheiro público, não poderia ser diferente, feita pelo Diretório Estadual e pelo candidato recebedor. Se nós tivemos uma denúncia que passou a ser objeto de apuração, fazendo a ressalva que nessa prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode aprovar com ressalvas, reprovar ou, identificando a qualquer tempo um indício de irregularidade ou até da prática de crime, promover a apuração. Até por determinação do próprio presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Sérgio Moro, houve a determinação para que a Polícia Federal proceda às apurações que constitucionalmente lhe são pertinentes, ao mesmo tempo que está em curso também investigação pela própria Justiça Eleitoral. Com relação à decisão da exoneração do ministro, também, assim como num critério pessoal e intransferível, coube ao presidente da República, legitimamente constituído, para, num momento do seu entendimento e no tempo da sua avaliação e maturação do episódio, abrir mão e fazer a exoneração do hoje ex-ministro Gustavo Bebiano. Porque essa comissão se chama Transparência, Fiscalização e Controle. Vamos lá. Tomara que nosso amigo em comum, Major Olímpio, da Tenão, da Atena, da Band, esteja nos vendo agora, porque vamos ter a primeira discordância aqui nesse Senado, respeitosamente, evidentemente. Falo do senador Randolph. Nós nem combinamos, nem falamos por telefone. No domingo à tarde, eu preparei com um amigo dele e meu em comum, Martiniano Cavalcante, um requerimento pedindo a presença do ainda não demitido secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Por quê? Porque na madrugada de sábado para domingo, Vossas Excelências, nas redes sociais, esse nefasto cidadão, que eu considero, inclusive, o considero como traidor do presidente Bolsonaro, todavia ele entrou nas redes sociais dizendo que, tratando o presidente como desleal, para quem sabe ler um pinga e letra, caso ele fosse demitido, e dizendo que o que ele teria para falar abalaria o país. Ele publicou. Não foi sessão espírita, não. Foi ele que entrou nas redes sociais e escreveu isso. Né? Eis que essa assombração recebe ontem a decisão de foro íntimo do presidente Bolsonaro, a quem eu cumprimentei na hora pela demissão. Mas, Major Olímpio, eu jamais vou discordar de ninguém aqui sem fazer ofensa. Ainda mais a Vossa Excelência, a quem respeito, é meu amigo, e nem motivo eu tenho pela sua honradez inquestionável. E segundo, pela amizade que temos com o Datena, que me aconselhou. Se você brigar com o Major Olímpio, eu enfio a mão na sua cara. O Datena é assim mesmo, é desse jeito. Mas eu vou discordar de Vossa Excelência, porque, para mim, ao sair da presidência e ao ter falado tudo o que falou, ele não pode deixar de vir aqui nessa comissão para ser questionado, para ser ouvido. A nação quer. E agora eu lhes trago um fato novo, senador Cid Gomes. Fato novo. Além da denúncia do jornal Folha de São Paulo sobre candidatos laranjas lá em Minas Gerais, ou candidatas, agora aparece uma nova denúncia no meu estado de Goiás de candidatos do mesmo PSL. Coordenação da campanha, Gustavo Bebiano. Agora eu não abro mão, de forma alguma, respeitando a opinião de todos os colegas aqui, eu não abro mão da convocação, não pode, do convite a esse ser, repito, ao meu ver, nefasto, mas não interessa. Ele ocupou uma função muito importante, muito importante. Ele tem muito a falar, ou pelo menos a ser questionado. Essa assombração pode voltar a virar zumbi. Mas o que eu gostaria mesmo é de deixar aqui um apelo aos membros da comissão
para que a gente pudesse postergar a deliberação sobre esse requerimento. E baseado num fato muito simples, quem é competente para poder elucidar essa questão, que é a utilização de eventuais candidaturas laranjas no processo eleitoral, é a Justiça Eleitoral e o Ministério Público, e as providências estão sendo tomadas. As instituições não estão paradas. Eu posso dar o testemunho do que é veiculado no meu estado, em Pernambuco, já com providências pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, para se apurar tudo o que ocorreu no processo eleitoral em Pernambuco, através do partido do PSL. Então, eu acho que seria, pelo menos, digamos assim, antes de deliberarmos, já que existem interpretações distintas, diversas, se é apropriado ou não convocar um ex-ministro para poder aqui falar de atos que não são atos do Poder Executivo, atos no âmbito da Justiça Eleitoral, enquanto presidente de uma instituição partidária, que a gente desse pelo menos um tempo para saber se as investigações vão avançar como nós desejamos, de forma célere, para trazer um esclarecimento à sociedade brasileira. Agora, o que é que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção de que amanhã o presidente da República vai estar nessa casa trazendo a proposta de reforma da Previdência. Essa é a agenda que a sociedade brasileira quer que a gente discuta. É a agenda das reformas. Tem um presidente que se elegeu com quase 60 milhões de votos. Nós estamos querendo amplificar uma crise para tirar de foco as matérias que devem permitir esse país reencontrar com o crescimento. Não é verdade, nobre Rodrigo, que o Bebiano hoje é um simples cidadão. Não é verdade. Ele participou da disputa de poder através da democracia, exerceu o poder e agora foi posto fora, exatamente por causa das suas ações no período das eleições e no período do poder. Só me permite um esclarecimento, então, senador Paulo. Eu me referi a cidadão inclusive, para ele não sair, houve uma promessa dele ir lá para a Itália. São duas hipóteses, a autoridade e o cidadão. É porque a Constituição diz cidadão, eu me referi a isso, não um simples cidadão. O cidadão na letra da Constituição. Isso de promessa para a Itália são ilações aí, não tem uma manifestação concreta em relação a isso. Por favor, a comissão não pode se pautar exatamente pelo que fatos veiculados sem fonte, sem nada na imprensa. Por favor. Eu queria inicialmente, presidente, fazer um destaque aqui em relação à preocupação que eu tenho tido ultimamente referente às mulheres. Nós lutamos muito pelo fundo eleitoral, e digo isso como parlamentar que fui, como deputada federal, lutamos muito para que o fundo eleitoral também fosse direcionado às mulheres. Nós sempre fomos minoria na participação feminina no Brasil, uma população de maioria absoluta brasileira, mas muito minoritária, inclusive a segunda maior participação em todos os países das Américas, aqui, América Central, América do Sul e América do Norte. Nós evoluímos muito no último processo eleitoral. Saímos aí de pouco mais de 50 parlamentares para mais de 70 parlamentares na Câmara dos Deputados. Aqui diminuímos de 13 para 12, mas no conjunto nós evoluímos muito. E nós evoluímos pela garantia desse fundo, desse recurso, que foi também ampliado de forma obrigatória a partir de várias intervenções que nós fizemos junto à Justiça Eleitoral. Então, é muito bom que se registre isso para que a gente não regrida nessa situação. Eu vi em alguns momentos algumas pessoas colocando, inclusive, tem que mudar mesmo a legislação porque esse recurso está sendo utilizado de forma errada. Nós precisamos fiscalizar, nós precisamos ir a fundo do que verdadeiramente está acontecendo e evitar que ganhos tão importantes que nós tivemos realmente possam regredir. E simplesmente para dizer, continuando insistindo, não recebi, não aceitei 1 centavo desse fundão da democracia, que ele é legal, mas é absolutamente imoral. É imoral ao homem e imoral à mulher. Pegar 1.750 do dinheiro público para custear o santinho, o transporte, sei lá o que for, para o homem e para a mulher, é uma imoralidade.
É uma irresponsabilidade. Às vezes, é desviar, imoral, né, senador? É imoral. É imoral. Mas Se usou, é imoral. Se usou, é imoral. Desviar e não saber para qual finalidade foi utilizado o É preciso se identificar Isso é mais imoral, É preciso identificar sim. Isso é mais imoral. É preciso identificar sim. As mulheres tiveram uma aflição por ter mas acesso não ao pelo fundo. gênero, não deixa de ser imoral. Não, o uso do dinheiro do fundão, ele é imoral. É imoral o uso do dinheiro. É desviar recurso público, seja ele independente de isso gênero. É imoral. É imoral. Isso é imoral. Imoral o uso desse dinheiro. Não ouviu o ex-ministro aqui nesta comissão. Isso é imoral. Pode ser legal, mas é imoral. Deveria ter a mesma atenção que teve. É imoral o uso desse recurso. Vossa Excelência Vossa fala em Excelência seguida. não Vossa grite Excelência fala em seguida. comigo, Vossa porque Excelência eu fala. também sei gritar, Vossa senador. Excelência sabe gritar também. Pois é. E tá gritando Então comigo. pronto, então não grite também. Porque eu Mas sei é imoral. gritar. Mas Aqui é também imoral. eu sei gritar. É imoral o uso do dinheiro do fundão. Todos terão palavra. E não por causa de gênero. Continua sendo imoral. Sem problema algum. Calma. Por favor. Senador, Eu quero repudiar vamos lá. a palavra dele. Nós voltamos aqui nos assuntos finais. Sem problema nenhum. Só lembrar. Está registrado. Só lembrar Marcos. que não é Senador só a Marcos. mulher que está aqui que tem representação feminina. Todos nós que fomos eleitos também trazemos no mandato. Compreendido a representação. e registrado. Vossa Excelência fala Senador bem Cajuru. menosprezando as mulheres. Senador Cajuru. O discurso de Vossa Excelência. Vamos lá. Defendendo o fundo público. Está claro. Os microfones estão cortados. Os microfones estão cortados. Os microfones estão cortados. Os microfones estão cortados. Senadora Elisiane. Senadora Elisiane. Você, Vamos lá. não é Senadora Elisiane e E nem senador ninguém. Márcio. Estão cortados os microfones. Pra ninguém. Estão os microfones. Vamos lá. Senador Cajuru, peço Isso, a gente. a compaixão de Vossa Excelência para colocar em votação. Exatamente, presidente. Vossa Excelência, eu gostaria de pedir a votação e gostaria de pedir o seguinte, nesse momento, que agora vai ficar um pouco mais frio, vamos rir um pouquinho, porque o bom humor é importante. Só queria fazer uma correção rápida aqui. A primeira, gente, o presidente Bolsonaro, do qual eu o apoiei em Goiás, que fique bem claro, né, com um adesivo, Bolsonaro, Cajuru, mitos. Então, portanto, gosto dele, ok? Então, olha, só que eu sou independente mesmo. Ninguém manda em mim. Você sabe que o Datena fala para Vossa Excelência, Major Olímpico Cajuru, é incontrolável. Nem minha mãe me controla. Então, comigo tem negócio de esquerda, negócio de direita. Eu sou Futebol Clube. Olha aqui, foi o primeiro requerimento do senador Randolph, mas que se registre nesta nossa reunião que eu também, Jorge Cajuru, entrei com o mesmo requerimento, pedindo o convite ao ex-ministro Gustavo Bebiano, apenas usando alguns outros argumentos e rapidamente um deles. A partir do que aconteceu e do que ele falou, sendo ilações ou declarações, o que ele falou tornou-se aquela frase propagada de campanha mais barata do Brasil. A partir de agora ele está entre aspas. Termina assim e agradeço ao senador Márcio Bittar, que hoje elogiou minha gravata. Obrigado, presidente. Vamos à votação. Falta o senador Euvisto. Voltou, encerrada a votação. Onze votos. Sim, 6 votos e não 5 votos. Aprovado o requerimento do senador Rodolfo Rodrigues. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.